Bom dia então para todo mundo. Eu sou a Carolina Matiello, fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopédica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também pós-graduada em fisioterapia em ortopedia e traumatologia pelo portal Fiz em Ortopedia e sou membro do grupo do Ombro, candidata ao doutorado direto. E aí hoje eu vou apresentar um artigo para vocês que foi publicado agora em 2022, que tem como título O impacto da autoeficácia no tratamento não cirúrgico de dor traumática no ombro. Foi publicado em uma revista de medicina osteopática. A dor traumática no ombro ela é muito frequente na atenção primária em várias clínicas de subespecialidade ortopédica. E eles acabam adotando diversos tratamentos não cirúrgicos que têm como alguns pilares, como as injeções de corticosteroides, exercícios, medicamentos anti-inflamatórios, apesar de ainda ter resultados muito incertos. E eles têm como base aspectos anatômicos, biomecânicos, fisiológicos. Mas, atualmente, vem tendo um aumento, né, no foco de fatores psicológicos associados a essas condições do membro superior. E a gente já sabe, desde a década de 70, com a construção e essa transformação do modelo biomédico em um modelo mais biopsicossocial, dessa importância de sair daquela visão mais reducionista e restrita, como os estudos vêm explorando e tendo maior reconhecimento dessa abordagem, né, estruturada no modelo biopsicossocial, e trazendo um pouco mais também de ênfase na identificação de fatores associados a estratégias de enfrentamento um pouquinho menos eficazes, como catastrofização, medo do movimento e ansiedade para diversas condições musculoesqueléticas. E algumas revisões temáticas também mostraram a importância de fatores não anatômicos, como expectativa de tratamento e alta eficácia, como fatores preditivos de dor e incapacidade no ombro, para os pacientes que receberam tratamento fisioterapêutico. Além disso, alguns estudos também mostram que essas estratégias de enfrentamento menos eficazes, elas são associadas a resultados funcionais ruins após cirurgia do membro superior. Isso acaba extrapolando também para os tratamentos não cirúrgicos. Então, o objetivo desse estudo é determinar a influência de estratégias de enfrentamento, como a autoeficácia, nos resultados do tratamento não cirúrgico da dor no ombro traumática. Então, é um estudo retrospectivo de casos controle e eles avaliaram alguns pacientes do próprio ambulatório local de setembro de 2017 a julho de 2018 e aqueles pacientes com cirurgias prévias no ombro foram excluídos. Então, os pacientes chegavam para avaliação inicial, eles acabavam avaliando raio-x, né, o exame de o primeiro contato que eles viam, e aí eles acabaram elencando 147 pacientes, mas desses 147 pacientes, 17 foram excluídos porque eles foram elencados para o tratamento cirúrgico, então restou 130 pacientes. Na consulta inicial, eles respondiam alguns questionários, como o Simple Shoulder Test, o questionário que falava sobre interferência de dor, também o questionário de autoeficácia para manejo de sintomas e a escala numérica da intensidade de dor. Também eles pegavam alguns dados como idade, sexo, tabagismo, comorbidades, que eles pegavam no próprio prontuário dos pacientes. E depois de 3 meses, os pacientes respondiam novamente o Simple Shoulder Test e a escala numérica de dor. Então, depois dessa avaliação inicial, para ver quem estava elegível para o estudo, eles aplicavam um programa de terapia domiciliar autodirigida, que era revisada na clínica mesmo, com um terapeuta ocupacional ou um treinador esportivo. Então, esse programa era passado e revisado na clínica, mas ele não era acompanhado por um profissional. Os próprios pacientes que faziam esse programa, 2 a 3 vezes por dia, mas também era personalizado e individualizado de acordo com cada um. Só que os pacientes não registraram adesão em relação aos exercícios. Alguns pacientes que optaram por ter as injeções de corticosteroides não foram excluídos do estudo, porque os autores acabaram justificando que essas injeções elas geram alívio transitório, mas elas acabam não tendo uma interferência na história natural da doença. Então, eles só localizaram, depois dos resultados, o local de aplicação da injeção, mas também não foram excluídos. Então, essa era a forma de tratamento não cirúrgica adotada, e geralmente era baseada em alongamentos e fortalecimentos, mas o grupo acabou não especificando muito bem quais exercícios foram adotados.
Então, 3 meses depois, eles acabaram dividindo os pacientes em 2 grupos. O primeiro grupo, que eram os pacientes que apresentaram melhora clínica, e o segundo grupo dos pacientes que não apresentaram melhora clínica. E eles acabaram fazendo essa divisão a partir do Simple Shoulder Test, uma diferença mínima clinicamente importante de 2 pontos, né? Que nesse questionário eles acabam caracterizando essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo. E 90 pacientes acabaram restando daqueles 130, mas que completaram todos os questionários até o final do acompanhamento foram 78 pacientes. E aí, para análise dos dados, né, as análises das estatísticas descritivas, eles fizeram para os dados demográficos, características clínicas, scores de dor. As variáveis categóricas foram demonstradas a partir de porcentagem e frequência, as variáveis contínuas por média, desvio padrão, mediano, intervalo interquartil, e as diferenças entre os pacientes dos 2 grupos foram analisadas usando o teste de Q-quadrado, exato de Fisher ou o teste de T de 2 amostras. E a relação entre as escalas de dor foi avaliada utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, e os valores também correspondentes foram testados a partir de associações lineares, né? Todas as análises foram realizadas utilizando o software SAS V9.4 e os valores de P foram considerados, valores de P menor que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Aí nessa primeira tabela eles trazem um pouco desses resultados falando dos dados sociodemográficos que foram colhidos na linha de base. Não teve diferença estatisticamente significativa para idade, sexo, comorbidade, tabagismo. No total foram 78 pacientes, como eu falei, que terminaram de responder os questionários durante o acompanhamento, e foram 26 pacientes no grupo de melhora clínica e 52 no grupo que não obteve melhora clínica. O que a gente tira de interessante dessa tabela é que metade dos pacientes que responderam a todo o acompanhamento tinham dor por mais de 12 meses, e o diagnóstico primário mais encontrado foi a dor subacromial. Nessa segunda tabela, eles fazem a comparação da avaliação no momento inicial e depois no follow-up de 3 meses. E aí, no momento inicial, o grupo que apresentou uma melhora clínica, eles já tinham valores mais altos de alta eficácia do que o grupo que não apresentou uma melhora clínica. E aí, depois, no follow-up de 3 meses, esses pacientes do grupo que apresentou melhora clínica apresentavam uma menor intensidade de dor na escala numérica de dor, ao contrário dos pacientes que não apresentaram uma melhora clínica e que também tinham menores níveis de alta eficácia no início do tratamento. Então, alguns estudos trazem, né, a importância da severidade da dor, das expectativas do paciente, da incapacidade inicial dele, né, dessa percepção de incapacidade inicial, e eles trazem esse contraponto da importância desses fatores e que objetivos do exame físico e diagnósticos mais estruturais talvez não estejam tão associados aos resultados esperados com o tratamento. E outros estudos, revisões sistemáticas, já mostraram nessa associação entre alta eficácia e dor musculoesquelética que os maiores níveis de alta eficácia estão associados a menor intensidade de dor e também a uma melhora da função física. Então, a gente começa a ter um novo olhar para a questão do tratamento não cirúrgico em relação à dor traumática no ombro. Outros estudos mostraram também que fatores psicológicos estão associados a uma menor melhora funcional após a cirurgia, mais uma vez extrapolando também os resultados para o tratamento não cirúrgico, e alguns outros mostram que os pacientes com altos níveis de ansiedade e depressão têm piores resultados, por exemplo, após a descompressão subacromial e também a artroplastia do ombro. Então, são resultados que começam a alertar um pouco mais os clínicos, os cirurgiões, em relação a alguns perfis de paciente, né? Alguns subgrupos de paciente, que nós devemos estar mais atentos. Então, essa associação entre estratégias de enfrentamento menos eficazes e resultados funcionais diminuídos após a cirurgia do membro superior acaba tornando os cirurgiões, né, deixando eles um pouco mais hesitantes em oferecer um tratamento cirúrgico de acordo com o perfil do paciente, que nessa decisão eletiva e que o próprio profissional vai ter, que é o cirurgião, quando ele tem essa autonomia, ele acaba agora tendo um novo olhar para esse subgrupo de paciente e refletindo mais sobre a real necessidade da cirurgia e como abordar
uma decisão, uma tomada de decisão mais efetiva para aquele paciente, para ter uma intervenção mais assertiva. E eles também apontam a multidisciplinaridade clínica, né, como benéfica para entender melhor o impacto de fatores psicológicos sobre esses resultados funcionais, tanto para o tratamento cirúrgico quanto para o tratamento não cirúrgico da dor traumática no ombro e diversas condições dos membros superiores, né? E eles apontam uma coisa muito interessante, que é essa dificuldade de avaliar a autoeficácia. Apesar deles estarem percebendo essa importância, ainda há uma dificuldade em como avaliar. Então, eles começam a falar sobre a importância de questionários ou medidas padronizadas, sistematizadas e intencionais que mostrem o melhor caminho, né? Que favoreçam essa tomada de decisão em relação à intervenção escolhida para cada paciente. E algumas limitações do estudo, então, as limitações que são inerentes a investigações retrospectivas, a não documentação dos pacientes em relação aos exercícios, porque de fato não dá para você saber se os exercícios foram realizados ou não em domicílio. As injeções também, que podem aparecer como viés, eles trazem o tempo de 3 meses, né, um período curto de follow-up ainda para você ter resultados mais predominantes, e apenas 60% dos pacientes que foram avaliados inicialmente completaram todo o segmento dos 3 meses. Então, ainda é incerto dizer se os pacientes que não completaram o follow-up, né, as respostas, se eles tiveram uma melhora funcional, se eles não tiveram, como que foi a evolução relacionada à dor também, né, deles. E não foi realizado um cálculo a priori do tamanho da amostra para a investigação, isso acaba limitando um pouco o poder do estudo. E aí, como conclusão, eles viram que esses pacientes que apresentaram uma melhora clínica, eles também tinham níveis mais altos de autoeficácia, né? Por exemplo, no início do tratamento, no início da avaliação. Então, eles apontam como fundamental que a gente oriente esses pacientes com dor no ombro traumática, né? E baixa autoeficácia, mais uma vez, olhando um perfil de paciente, para a gente começar a pensar nessa tomada de decisão de uma forma mais clara e assertiva, para intervenções destinadas para essas estratégias de enfrentamento, né? Em vez de só ficar abordando fatores estruturais, biomecânicos, que talvez deixe a gente com uma visão muito restrita e não favorecendo essa potencialização dos nossos ganhos com o paciente, né? Para de fato contribuir para o conforto dele, para a melhora da função e para a manutenção desses benefícios que são adquiridos com a reabilitação. Então, para a gente ficar de olho nesses pacientes com baixa autoeficácia, porque eles são mesmo menos propensos a ter uma melhora clínica. E nisso eu trago aqui para vocês, como eu falei, eles apontaram muito a importância e a dificuldade de avaliar a autoeficácia, e isso é o que o meu primeiro estudo do doutorado acaba trazendo, que a gente quer conhecer um pouco mais sobre o conhecimento teórico e a aplicação prática das estratégias de autoeficácia para o controle de sintomas, que os profissionais fisioterapeutas estão aplicando, né, o que eles estão utilizando na prática clínica aqui no Brasil. Bom, então, queria convidar todo mundo a responder a nossa pesquisa, que fala um pouco sobre o conhecimento teórico e aplicação prática de estratégias de autoeficácia para o controle de sintomas e autogerenciamento do cuidado na área de fisioterapia musculoesquelética, um estudo do tipo Survey, para que a gente entenda como vocês, profissionais, fisioterapeutas atuantes na área musculoesquelética com foco na reabilitação traumato-ortopédica, aplicam esses conhecimentos, quais as principais dificuldades, para que, de fato, a gente possa auxiliar vocês, trazer uma nova ferramenta, entender um pouco mais sobre um conceito que é tão importante e pode trazer tantos benefícios para que a gente continue contribuindo para o paciente, favorecendo o autogerenciamento dele e, principalmente, os benefícios que nós adquirimos com a reabilitação. E, de prática, vocês ganham uma aula exclusiva sobre autoeficácia. Clica no QR Code. Quem puder também compartilhar para a gente entender um pouco mais essas dificuldades e, de fato, depois a gente chegar com o meu estudo principal do doutorado direto, que é o RCT, né? Que tem como título Efetividade da adição de estratégias de autoeficácia, exercício de fortalecimento, terapia manual para incapacidade e autoeficácia de paciente com dor crônica no ombro, um estudo controlado aleatorizado com avaliação econômica, sob orientação da professora doutora Ana Maria Siriane de Oliveira e com a colaboração da Jaqueline Martins, da Gisele Harumi Rota e do professor Alejandro Lux Soares, para a gente entender um pouco mais e, de fato, trazer um protocolo bem estruturado
sistematizado para favorecer uma ótima ferramenta para o clínico conseguir modificar os níveis de autoeficácia do paciente na prática.